Então, a aula de hoje vai ser sobre intertextualidade e interdiscursividade. A gente vai procurar entender as diferenças, né, entre uma coisa e outra. Vamos ver alguns exemplos. Vamos ver tipos de intertextualidade. Aí depois, lá no finalzinho, a gente responde algumas questões do Enem. E eu quero que vocês vejam como que é muito comum aparecerem questões na prova que tem dois textos em diálogo um com o outro, ou seja, um tipo de interdiscursividade. A gente vai ver daqui a pouco questões assim. É, então, é uma coisa que sempre aparece na prova, sabe? Questões que têm dois textos, um texto sendo relacionado ao outro. Então, pode ser dois textos verbais, um texto verbal, um não verbal, dois textos não verbais, tá? Então, vamos falar sobre isso aqui hoje, tá bom? Qualquer dúvida, só falar no chat, pode me interromper a qualquer momento. E vamos lá, então. Primeiro, para a gente entender a diferença entre intertextualidade e interdiscursividade, a gente tem que falar da diferença entre texto e discurso, tá? Discurso é uma coisa, texto é outra. O discurso é como se fosse, meus amores, uma espécie de representação ideológica que alguma pessoa tem, sabe? Então, quando você fala, esse discurso aí não me pega, não. Você está falando de ideia, você está falando de ideologia, você está falando de perspectiva em relação à visão de mundo que a pessoa tem. Então, isso seria o discurso. Então, o discurso, o que ele vai fazer? Ele vai expressar, vejam só, ideologias, a compreensão da realidade, um conjunto de valores, princípios, práticas, né? Transcendem o texto, ou seja, vão além do próprio texto, tá? E estão relacionados a questões sociais, a questões históricas. Então, isso é discurso, tá certo? Então, por exemplo, o discurso feminista, né? O discurso machista, não estou aqui colocando as duas coisas em oposição, né? Porque não é a mesma coisa, vocês sabem disso. Mas é só para vocês entenderem. Que seria um tipo de formação, um tipo de pensamento a respeito do mundo. Discurso político, discurso religioso, né? E aí o que acontece? O texto é a materialidade do discurso, entenderam? O texto é o discurso escrito, o discurso representado por meio da linguagem. Por que eu falo representado por meio da linguagem? Porque ele pode ser criado a partir de linguagem verbal ou de linguagem não verbal, tá certo? Um tipo de discurso que aparece muito na prova do Enem, o discurso artístico. Aparecem muitas imagens para que vocês respondam entendendo sobre o que é o discurso artístico, né? E muitas vezes, inclusive, é quando tem uma relação entre um texto e outra, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, ficou claro nesse primeiro momento para vocês a diferença entre texto e discurso? Claro, claro, tranquilo, ou ficou alguma dúvida? Discurso pode ser também a fala de uma pessoa, não? Pode, só que aí, quem foi que perguntou? Felipe. Quem? Falhou bem na hora que você foi falar seu nome. Felipe Cortes. Falhou de novo? Falhou de novo. Fala um oi antes, aí depois você fala o nome. Agora tá escutando? Agora eu tô. É o Felipe. Ah, Felipe, muito bom. Felipe perguntou se a fala de alguém pode ser um discurso. Vamos lá, Felipe. A fala da pessoa, ou seja, o que ela disse, as frases que ela disse, as sentenças que ela disse, ou seja, deixa eu sublinhar aqui para você ver, ó. A estrutura do que ela disse, a estrutura verbal, a estrutura textual do que ela disse, não é um discurso, é um texto, entendeu? Então, o texto é a estrutura, é a forma que, enfim, a linguagem vai assumir. Agora, o conteúdo da fala dessa pessoa é o discurso. Você entendeu? Entendi.
Então, a fala da pessoa, que é um texto, pode revelar um discurso específico. Você entendeu? O texto não é só escrito, né? Não, Também pode ser senhor. falado. Pode ser falado, pode, aqui, ó, pode ser verbal ou não verbal. Aí, Felipe, quando eu falo que o texto é verbal, ele pode ser escrito ou falado. Quando eu falo que o texto é não verbal, ele pode ser uma imagem, ele pode ser uma cor utilizada, né? Ele pode ser, enfim, qualquer tipo de linguagem que não seja necessariamente construída a partir da palavra escrita ou falada, mas por meio de imagens, tá bom? Beleza? Beleza. Eu tô fazendo carinho numa gata aqui, senão ela vai pular aqui na frente do computador e vai arregaçar com tudo, né, Sofia? Por que é importante entender essas duas coisas aqui antes da gente falar de intertextualidade e interdiscursividade? Porque a intertextualidade está ligada com o texto e a interdiscursividade está relacionada com o discurso. Entenderam? Então, o que quer dizer isso? Quando eu falo que tem intertextualidade, é porque tem elementos formais, elementos da estrutura do texto que fazem referência a um outro texto. A estrutura, então é uma frase, é uma palavra, se for uma imagem, algum aspecto da imagem que está retomando uma outra que já foi feita em algum momento. Isso é intertextualidade. O que é interdiscursividade? É quando um texto representa um discurso parecido com outro e não necessariamente tenha uma palavra parecida ou uma referência vocabular em relação a outro texto, mas é como se a ideia, é como se a ideologia se repetisse. Vocês entenderam a diferença? Então, olha aqui, ó, vamos entender aqui isso. Aí aqui, ô Felipe, tem um pouco a ver com o que você perguntou. Essa tirinha aqui da Mafalda. O que tem nesse recorte de jornal, Manolito? As cotações do mercado de valores morais, espirituais, artísticos, humanos? Não, dos que servem para alguma coisa. Aqui você tem dois tipos de discurso em confronto: o discurso da Mafalda e o discurso do Manolito. No discurso do Manolito, o que importa? O mercado, o dinheiro, a bolsa de valores, né? Para Mafalda, o que ela entende como valores? Valores que transcendem o dinheiro, valores espirituais, morais, artísticos, humanos, entende? Então aqui, ó, eu tenho uma tirinha. A tirinha é o quê? Um texto. Nessa tirinha eu tenho duas percepções ideológicas diferentes. Então é como se eu tivesse duas visões discursivas diferentes. Ficou claro, Felipe? Tá vendo que esse exemplo aqui dá certo com o que você perguntou? Ficou claro. Então, beleza. Ótimo. Alguém mais quer esclarecer alguma dúvida, fazer alguma pergunta? Ninguém? Pode continuar. Bom, então, dito isso, vamos lá. Vamos ver aqui agora, então, de forma escrita, a diferença entre a intertextualidade e a interdiscursividade. Então, olha só, enquanto a intertextualidade é a relação entre texto, a interdiscursividade é o diálogo entre os discursos. Ó que simples. Intertextualidade é quando um texto dialoga com outro. Interdiscursividade é quando um discurso dialoga com outro. Viu que simples que é? Agora, falando assim, fica bem de boa, não fica? Então, ó, o que acontece? A definição de interdiscursividade alinha-se à concepção de que um discurso está relacionado com outro, né? Então, um discurso está relacionado com outro discurso que foi produzido em determinado momento. Se eu, por exemplo, pego essa tirinha aqui, ó, e aí eu vou ler um texto escrito pela Yasmin Garcês, que é uma pessoa que defende a livre iniciativa, que defende o capital, que defende o mercado, né? E aí ela escreve um texto fazendo uma defesa assim, eu posso dizer que existe uma interdiscursividade entre a fala do Manolito aqui e o texto da Yasmin, uma interdiscursividade. Agora, se ela começa o texto dela falando assim: há uma tirinha da Mafalda
em que Manolito diz que o único valor que serve é das cotações de mercado. O que ela fez? Além de criar uma interdiscursividade, ou seja, criar uma relação com o discurso do Manolito, ela criou também uma intertextualidade, porque ela está fazendo uma referência à tirinha que a gente acabou de ler, ou seja, ao texto que a gente acabou de ler. Deu para entender a diferença entre intertextualidade e interdiscursividade? Explicando assim, meus Então, o amores. texto, ele é mais concreto, né? O discurso é mais... Perfeito, Filipão, você está arrasando. O texto ele é concreto e aí eu vou até usar aqui, ó, as expressões que aparecem aqui. A intertextualidade, ela é materializada, ela é estrutural ou ela é concreta, usando uma palavra como você disse. Por quê? Porque você tem que perceber elementos do texto anterior no texto que você está produzindo por agora. Então, por exemplo, quando fala assim, na tirinha de Quino, eu já estou fazendo uma referência, que é um tipo de intertextualidade. Aí quando eu falo assim, Manolito diz que o grande valor que importa é do mercado. Eu estou fazendo aqui uma paráfrase, parafraseando o que ele falou. Então é um exemplo de intertextualidade. Perfeito, Felipe, isso aí. Ficou claro, queridos e queridas? Bom, vamos prosseguir. Aí, olha só o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho o texto A, tenho o texto B. Quando eu tenho intertextualidade, normalmente eu vou ter também interdiscursividade, porque o discurso ele é parecido com... Se eu estou repetindo, trazendo à tona expressões de um texto anterior, concretas, expressões concretas, muito provavelmente o discurso desse texto anterior vai aparecer no segundo texto. Então, por isso eu falo que, normalmente, quando eu tenho intertextualidade, eu tenho a interdiscursividade. Agora, o oposto ele não é válido. Eu posso ter interdiscursividade sem ter intertextualidade. Entenderam isso? Aula de matemática aqui, ó. A intertextualidade e a interdiscursividade têm uma intersecção entre elas aqui, tá vendo? Que não existe entre a interdiscursividade e a intertextualidade. Eu posso ter um texto que usa apenas o discurso de outro sem usar a intertextualidade. Ficou complexo ou deu para vocês entenderem? Ninguém falou nada, é que entendeu. Olha aqui um exemplo. Texto A. Aliás, William, oi. tem gente falando aí no chat, ô. Ou é porque eu não vi. Foi mal. Perdão, perdão. Deixa eu ver aqui. Ficou complexo. Eita. Yasmin respondeu, que blasfêmia. Eu escolhi a dedo, porque eu sabia que você ia ficar incomodada com a crítica, Yasmin Garcês. Letícia Alves, vamos lá, querida, para você entender aqui, de forma clara, sem estar complexo. O que eu quis dizer com esse slide aqui? Que nem sempre quando eu crio uma relação entre os discursos, vai haver intertextualidade. Então vamos usar a tirinha da Mafalda como exemplo. Lá, o Manolito, ele defende valores ligados ao mercado, ligados ao capitalismo, ligados ao capital, ligados à grana, ligado ao mercado de valores. Se você lê um texto que defende essa mesma postura, só defende essa mesma postura, tem uma interdiscursividade entre os dois. Mas se esse segundo texto não menciona em momento nenhum a tirinha da Mafalda em que tem um Manolito defendendo o mercado, eu só tenho interdiscursividade. Eu não tenho intertextualidade. Entendeu? Agora, quando eu construo uma intertextualidade, muito provavelmente eu vou ter também a interdiscursividade. Tá? Eu vou mostrar para vocês exemplos e aí vai ficar mais claro, tá bom? Mas eu acho que assim é porque eu dei uma sofisticada na explicação. Ah, eu vi aqui, que bom que você entendeu, Letícia. Qualquer coisa é só perguntar, tá? Beleza? Ah, William, Oi. é como se, para falar de um texto, eu precisasse também falar do discurso dele. Isso, exatamente. No caso da intertextualidade, você está falando, né, Yasmin? Sim, sim, sim. Exatamente. Perfeito, gata, é isso aí.
Larissa, Obrigada. agora que eu vi que você falou aqui que não tinha entendido, ficou claro agora, depois que eu expliquei outra vez? Beleza, então vamos continuar aqui, porque quando a gente for para os exemplos, para a parte prática, vai ficar mais claro para vocês. Olha aqui um exemplo bom de usar para isso, ó. Vamos começar pelo texto B, que é um texto famoso, né? Poema romântico brasileiro. Ah, e por falar em poema, eu lembrei que eu estou devendo uma aula sobre modernismo que vocês pediram, tá? Não esqueci, não. Aí o que eu quero fazer? Eu estou aqui bolando o esquema para fazer uma aula em que eu fale bem brevemente, porque se eu vou falar de tudo assim muito específico, é um dia inteiro dando aula sobre esse tema, né? Porque é muito complexo. Eu vou pegar alguns textos, poucos textos, e vou falar sobre pré-modernismo e modernismo. Vou fazer um vídeo, vou pedir para o Vitinho postar lá no site para vocês assistirem depois, tá? Porque é um conteúdo que cai muito na prova do Enem, tá bom? Então vamos lá. Professor, Oi. sabe se a gente vai ter alguma aula de redação? Redação especificamente não, mas na última aula eu quero falar alguns tópicos com vocês que vocês podem usar na hora da escrita, beleza? Ah, tá bom, então. Na semana que vem. Ó, então vamos lá, texto B. Quem foi que perguntou? Eu, Letícia. Letícia Ayane. Beleza. Então vamos lá. Raiane. Rayane, desculpa. Olha só. Texto B. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Aí eu pulei aqui, né? Mas aí olha só. Nossas várzeas têm mais. Nosso céu tem mais estrelas. Nossas várzeas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida mais amores. Isso aqui é um poema, né, do Gonçalves Dias, chamado Canção do Exílio. Aí, depois de alguns anos, na composição do hino nacional do Brasil, esses versos que estão destacados aqui, eles são usados. Então, o que veio primeiro? O poema. Não foi o hino, não. Primeiro é o poema, depois é o hino. Aí, no nosso hino nacional, tem aquela parte, né? Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Olha as aspas aqui para poder indicar que pertence a um texto anterior, né? Então, eu tenho aqui intertextualidade. O hino nacional brasileiro faz intertextualidade com o poema Canção do Exílio do Gonçalves Dias. Por quê? Porque tem fragmentos do texto anterior que aparecem no hino nacional. Então eu tenho intertextualidade. Olha aqui o que o Felipe falou de ser concreto. São as mesmas palavras, ó. Por isso, inclusive, o uso das aspas, porque tem aqui uma citação. Agora, tem interdiscursividade aqui? Tem também, porque da mesma forma que o poema do Gonçalves Dias está tentando mostrar uma visão nacionalista, em que a natureza, né, é muito importante para a gente, o hino nacional faz isso também. Entenderam agora o que seria intertextualidade, o que seria interdiscursividade? Por que tem intertextualidade? Porque os elementos concretos que aparecem na poesia aparecem também no hino. Por que tem interdiscursividade? Porque a ideologia, a ideia, a concepção de que a natureza é uma forma de representar a pátria e a nação aparecem nos dois textos. Lembra, esse texto aqui é da primeira fase da poesia romântica no Brasil, chamada de nacionalista ou indianista. Indianista porque escolhe o indígena como figura central de sua temática, e nacionalista porque também coloca alguns temas que vão caracterizar o Brasil e a pátria, como a natureza, nossa fauna e nossa flora. Beleza? Ficou claro para vocês? Tranquilos, tranquilos, tranquilos? Aí, agora foi. Então, beleza. Aí aqui vamos começar com outros exemplos. Ó. Olha um outro caso de intertextualidade. A capa do filme O Diabo Veste Prada. Aí você tem lá em cima, ó, a foto, né, das atrizes, do ator. Você tem o formato do salto aqui, né, que a Meryl Streep usa no filme. Aí do lado você tem o Quiabo Veste Prada. Aqui tem intertextualidade. Por quê? Porque olha só, o formato da letra é parecido. Intertextualidade pode ser visual também, gente? Pode. Olha aqui, ó, a imagem do quiabo, fazendo uma referência
ao sapato de salto que aparece na capa do filme, né? O formato da letra pode ser um elemento intertextual? Pode, olha aqui, ó, o A daqui e o A daqui com essa setinha aí representando o rabinho do diabo, tá vendo? E aí a gente tem alguns outros elementos linguísticos que aparecem aqui no segundo texto que fazem referência ao filme. Por exemplo, ele entrou no seleto mundo da hortifruti, porque isso aqui está fazendo uma referência ao enredo do filme, ó. O seleto mundo da hortifruti, porque o filme está falando de moda e tal, né? Então, mundo da moda, mundo do hortifruti. Outra coisa, aqui a natureza é a estrela. Estrela faz referência, de forma metafórica, né? Aqui, sentido figurado, a estrela de cinema, ou seja, as atrizes aos atores que contracenam nesse filme aqui, ó. Então, tem vários elementos linguísticos aqui, ó, que contribuem para eu poder pensar na ideia de que esse cartaz aqui do Quiabo Veste Prada está fazendo intertextualidade com esse do filme aqui da Meryl Streep. Vocês entenderam? Vamos ver mais exemplo. Eu vou dar uma acelerada, se ficar dúvida entre os exemplos que eu vou mostrando, pergunta que eu volto. Aqui, ó, no meio a gente tem a imagem original, né? Capa de um disco dos Beatles, Abbey Road, eles atravessando nessa rua com esse nome, Abbey Road, em Londres, e aí você tem uma capa icônica, né? Qualquer lugar do mundo que você for, as pessoas reconhecem essa capa, sabem do que se trata, e até em razão disso, ela é muito parodiada, tem muita referência a ela. E aqui eu coloquei duas. Uma com os bonequinhos representando os personagens de Star Wars atravessando a faixa. E aí observa, são imagens, mas as imagens, elas emulam, elas trazem aspectos linguísticos também. No caso, por exemplo, dos bonequinhos, você tem a representação da faixa, né? A faixa de pedestres, tem a representação dessa faixa central para dividir uma pista da outra. Você tem a posição que eles estão ocupando, ou seja, atravessando, mexendo a perna de forma concomitante. Você tem a cor das vestimentas que lembra o outro também, né? E aqui do lado, ó, uma que eu peguei que é mais recente, que está relacionada com a pandemia, né? Com Covid. Então, distanciamento social. Olha o que fizeram, colocaram os Beatles, né, cada um deles em lugares distantes um do outro para respeitar o distanciamento. Viram aí? São dois tipos de intertextualidade. Eu tenho aqui os mesmos personagens aqui, mas em lugares diferentes, o mesmo cenário, tá? Eu poderia falar nos dois casos que eu tenho paródia. Por quê? O sentido original do texto foi modificado, mas eu tenho uma referência ao texto e ao discurso original também. Então, por isso eu vou ter intertextualidade e também interdiscursividade. Entenderam, meus amores? Aí, vamos dar exemplo. Olha outro exemplo aqui. Eu vi essa foto aqui numa publicação. Achei massa demais, porque dá para poder falar disso também, né? Olha aqui. É uma fotografia feita numa rua de Barcelona, bem no início da pandemia. Aí é um artista, né, de lá, chamado TV Boy. E ela é inspirada nos tempos de quarentena. Então, vejam bem, tem aqui, ó, isso aqui parece ser uma caixa, né, elétrica, alguma coisa assim, porque está em frente aqui a um prédio. Aí ele colou um cartaz, está escrito, I want you to stay home. Ou seja, eu quero que você fique em casa, né? E aí, vocês são expert em história, né? Vocês sabem que esta personagem aqui, a maneira como a fonte da letra foi colocada aqui, está fazendo referência a esse famoso cartaz aqui, que mostra o tio Sam durante a Primeira Guerra Mundial, né? Falando, I want you for US Army. Ou seja, eu te quero, né, pro exército, para recrutar os jovens para a guerra, entende? Então é uma imagem feita por um artista, né, o James Flagg, que faz em 1917. Aqui eu tenho algo vamos pensar aqui na questão intertextual. Intertextual. A roupa que ele está usando, o dedo apontado, a fonte utilizada para escrever as duas coisas, né? O você e o em destaque nos dois lugares para enfatizar, né, que ele quer a presença da população. Agora, o que muda? Na cartola do primeiro, a gente tem uma representação da bandeira norte-americana.
Na cartola do segundo, a gente tem uma representação daquela bandeira da União Europeia, né? E, além disso, o segundo mostra o uso de uma máscara. Essa é a intertextualidade, são aspectos formais, são aspectos, usando uma expressão que o Felipe usou, concretos, aspectos estruturais, concretos, formais. Agora, o que tem de aspecto ideológico discursivo nas duas? Qual que é a ideia? A da primeira está convocando para a guerra, da segunda convocando para a guerra, mas no caso seria contra a pandemia, né? Ideias Perfeito. diferentes. Perfeito, Letícia. A segunda está falando dessa ideia de guerra também. É uma tentativa de conclamar as pessoas para lutar também numa guerra, mas não é uma guerra contra um inimigo representado por uma outra nação. É o inimigo representado pelo vírus. Ah, não, vocês são perfeitos. É isso aí. Incríveis. Beleza? Tranquilo, tranquilo? Dúvida? Pergunta? Angústia? Nada? Pode continuar? Então, simbora. Olha aqui um exemplo, ó, que tem interdiscursividade, mas não tem intertextualidade. Eu coloquei aqui esse comercial aqui, ó, no primeiro caso. Isso aqui deve ser década de 60, tá? Agora sou livre. O Home Iseta é o carro que faltava para seu transporte às compras, visitas e passeios. Segurança, economia, velocidade, conforto são qualidades do Home Iseta. Olha para você ver. Mostra a mulher presa numa gaiola na primeira imagem. No segundo, mostra ela se libertando usando o carro. Tá vendo que tem um viés machista aqui, né, meus amores? Quer dizer, a mulher precisa do carro para ela ser livre. E outra coisa, ela vai usar o carro para quê? Fazer compra, fazer visita e passeio. Está ressaltando aqui aspectos fúteis ligados à mulher. Quer dizer, ela não pode usar o carro para trabalhar, ela não pode usar o carro para estudar, né? Porque aí você tem que pensar na sociedade da época. Por isso que eu falei que o discurso está ligado a questões ideológicas de determinado momento, de determinado contexto em que ele foi feito. Agora, olha isso aqui, gente. Essa aqui já é recente, não tem tanto tempo assim. É da Volkswagen, tá aqui embaixo, ó. A gente aprendeu naquela aula sobre textos publicitários, né? Que a marca é uma parte do texto publicitário, tá aqui a marca da Assalto, né? Que é o carro, seria mais ou menos isso. Aí, olha só, a mulher tentando mexer naquela máquina de pão, como é que fala? Torradeira. Aí ela colocando a faca, né? Então o risco de tomar um choque é muito grande. Só que olha só o que está escrito aqui. Cuidado, ela também dirige. Dirija com autoproteção. Aí é para poder falar que os carros da Volkswagen eles têm recursos de segurança para poder auxiliar as pessoas a dirigirem. Mas no lugar de falar isso de uma maneira séria, coloca uma mulher para poder reproduzir o discurso de que mulher dirige mal, de que mulher é barbeira, né? Então, cuidado, se ela faz isso na cozinha, imagine no trânsito. Então, tá vendo? São épocas distintas, mas são pensamentos parecidos. Vocês entenderam o que seria, então, a interdiscursividade? Tem intertextualidade aqui? Não, mas tem interdiscursividade. Entenderam? Responde sim, não. Alguém chamou? Sim. Sim, porque chamou, sim, porque entendeu. Sim, porque eu entendi. Ah, então tá bom, então tá bom. Bom, então é isso. Aí agora, olha aqui, isso aqui é um tipo de uma questão, assim, não é uma questão porque eu não formulei a questão, mas é um exemplo de dois textos que poderiam perfeitamente aparecer numa questão do Enem. Saca só, coloquei aqui uma imagem desse ilustrador polonês aqui, ó, Paweł Kuczynski, que inclusive já teve questão no Enem com imagem dele, tá? E aí, o que eu fiz aqui? Eu coloquei, quer dizer, se você olha para essa imagem aqui, dá para você falar o que está acontecendo aqui, né? O que vocês me diriam? Vamos olhar os elementos formais, estruturais aqui da imagem. Tem uma mesa, a família está diante da mesa, né? No momento ali de oração. Aí você lembra, você tem informação prévia que fala assim, tá no momento de oração, então quer dizer que eles estão orando antes da refeição, né? É uma prática comum em muitas famílias. Só que aqui, o que está no centro da mesa?
um modem distribuindo o sinal de Wi-Fi, que você percebe que é Wi-Fi por conta do desenho que representa o Wi-Fi que está aqui, né? Isso aqui é uma convenção. E cada um tem diante de si, não um prato de alimento, mas um celular, um iPad, enfim, um tablet, né? Olha para você ver a crítica que o Pavel Kuczynski faz aqui. O que ele está falando? A família não dialoga mais, ou então, uma crítica mais severa ainda, a família elegeu uma nova crença, que é o quê? O mundo digital. Então, isso daqui é inclusive uma coisa que lembra o livro, né? Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, que ele divide ele fala que o mundo, porque lá ele está escrevendo a obra no momento em que o Fordismo, né, passa a ser muito é a prática, né, de produção adotada. Então ele vai falar assim que o mundo é antes de Ford e depois de Ford. Então, quer dizer, Ford é colocado num patamar de Deus, né? O Fordismo. E aqui, ó, é uma crítica parecida em relação à internet, em relação às redes sociais, em relação à web, né? Aí você pega e lê esse texto aqui do lado, ó. Uma pesquisa da Universidade de Boston mostrou que nem quando as pessoas estão à mesa em família, os smartphones são poupados. Cientistas observaram o comportamento de 55 adultos que foram com filhos a restaurantes da zona metropolitana de Boston. 40 deles não largaram o celular durante a refeição. É claro que aí a imagem do Pavel Kuczynski, ela está intensificando isso, né? Ela está mostrando um exagero ao ponto de orarem para o celular. Mas aí você percebe que tem um discurso parecido os dois textos? Então aqui eu tenho interdiscursividade. Tem intertextualidade? Não. Poderia formular uma questão do Enem falando sobre a relação entre os dois textos. Vocês entenderam? Qual que é o propósito, então, de entender bem a interdiscursividade? Para você poder responder bem essas questões que abordam um texto relacionado com o outro. Beleza, meus amores? Tranquilinho? Bom, vamos. Professor, explica essa aí de novo, por que ela não tem intertextualidade? Quem perguntou? Letícia Rayane. Isso. Ó, Letícia, se esse texto escrito, o texto verbal, ele começasse falando assim, ó, como visto em uma imagem formulada por Pavel Kuczynski, uma pesquisa da Universidade de Boston confirma que nem quando as pessoas estão à mesa, os smartphones são poupados. Aí você fala assim, ó, da mesma forma que na imagem de Pavel Kuczynski, a família é devota aos celulares e iPads, uma pesquisa pôde comprovar tal coisa. Então, é quando está citando diretamente a imagem. Só que aí que está o problema. Não é citando diretamente, não. É fazendo um diálogo com o texto anterior. Você sabe por que é problemático você falar, Letícia, que é citando diretamente? Porque tem tipo de intertextualidade que é sutil. Quer ver? Vamos agora para os tipos de intertextualidade. São vários. Eu não vou ficar falando de todos, porque não vai dar tempo, tá? Isso aqui seria uma aula para falar de cada um, então não vai ter jeito. Então, vocês vão olhar nos slides eu coloquei tudo. Você dá uma olhada no slide, estuda e pode perguntar depois se tiver dúvida lá no nosso grupo, tá? Aqui, por exemplo, ó, eu coloquei uma... Eu vou te explicar, Letícia, daqui a pouquinho, por que você não pode falar que é uma referência explícita, tá bom? Aguenta só um minutinho. Olha aqui, ó, tem uma charge, aí aparece o Tarzan, né? Segurando aqui o cipó para sair pela selva, e aí aparece o povo, né? O povo aqui representado por animais. Fora Tarzan, abaixo o rei, democracia já. E aí o Tarzan fala, maldita internet.
aqui tem interdiscursividade, porque você percebe que o discurso dessas personagens representadas por animais que estão aqui reproduzem discursos que as pessoas usam durante manifestações contra políticos, né? E nesse caso aqui, mais ainda, ele seria o rei da selva, então poder absolutista, né? Então por isso abaixo o rei, fora Tarzan. E quando ele fala maldita internet, ele está fazendo uma referência a um discurso também comum nas redes sociais. Ele está fazendo uma referência ao fato das pessoas usarem as redes sociais para protestar, para demonstrar insatisfação, né? Então olha que genial isso aqui. Agora, tem também intertextualidade. Por quê? Porque está falando do Tarzan. E Tarzan é um personagem de uma história ficcional que a gente conhece. Então aqui tem os dois. Tem intertextualidade, tem interdiscursividade, beleza? Agora vamos ver os exemplos aqui, ó. Isso aqui, essa tabelinha aqui é importante, ó. Aí, ô Letícia, olha só, tem a ver com o que você perguntou. Existem diversas formas de estabelecer relações intertextuais. No total, a gente vai ter 3 relações intertextuais estabelecidas por derivação, ou seja, um texto deriva do outro, e a gente vai ter 4 tipos estabelecidas por copresença, ou seja, o texto está no outro necessariamente. Não é que você cria um texto novo, mas você faz uma referência a um texto anterior no seu texto com a ideia de copresença. Não pula aqui, Sofia. Você vai atrapalhar o paizinho. Peraí, vem cá. Não pula. Vem cá. Peraí, gente, um problema gatinho aqui. Vem aqui. Então tá, fica aí, mas não pula aqui não. Aí, olha só. Referência explícita e implícita. O que você falou, Letícia, tá aqui, ó, é uma intertextualidade explícita. Quando que ela pode acontecer? Quando eu tenho citação e quando eu tenho referência. Porque eu posso ter também intertextualidade implícita, que é o caso da paráfrase e da alusão. Você entende? Se eu falo assim, ó, já dizia o poeta, intenções são escravas da memória. Eu falei de quem que é a frase, eu tentei reproduzir de forma parecida uma frase que o William Shakespeare fala. Eu fiz aqui uma paráfrase. Se você conhece a frase, você sabe que é uma paráfrase. Se você não conhece, ia passar batido. Então, esses aqui, ó, e esses aqui dependem muito do leitor perceber e saber conhecer o texto anterior, porque senão vai passar batido. Então, a intertextualidade é, na verdade, uma reflexão com o leitor também, não apenas de quem produziu o texto. Você entendeu, Letícia, por que eu fiz uma ressalva e estou te falando que você não pode falar que é uma referência explícita? Porque tem intertextualidade implícita também, que é o caso da alusão. Deixa eu mostrar um exemplo de alusão aqui para você ver. Olha aqui, ó, a capa famosa do filme ET. Aí você tem aqui a mão, né, do adolescente do filme e a mão do ET, os dois se encontrando. Isso aqui é uma alusão a essa tela famosa aqui, ó, do Michelangelo, a criação de Adão. Porque pega bem aqui, ó, flop, flop, tá vendo? Essa parte aqui, ó. Isso aqui é um tipo de intertextualidade, chamada alusão. O que é uma alusão? Olha aqui a explicação, ó. É uma referência sutil e vaga ao título de uma obra, o nome de um autor, o nome do livro, do filme, ou uma cena, como essa aqui que a gente acabou de ver. Entendeu? Isso é alusão. Então, a alusão é implícita. Vocês entenderam? Agora, olha as explícitas. Referência e citação, que vocês vão fazer, inclusive, na redação de vocês, né? Se for uma citação direta, uma reprodução literal, aí vocês vão colocar aspas. Se for apenas uma referência, não precisa colocar aspas, mas você vai mencionar o que a outra pessoa disse. Então, por exemplo, olha aqui, ó. O que seria referência? Deixa eu mostrar aqui a definição de referência. Referência é quando você cita o título de uma obra, o nome do autor da obra, algum personagem, entende? Isso aqui, ó, peguei de uma redação do Enem. Olha aqui como é que começa.
Na obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, o realista Machado de Assis, quando ele menciona o nome da obra, Memórias Póstumas de Brás Cubas, o nome do escritor, Machado de Assis, o que ele está fazendo? Uma referência explícita ao nome da obra e o nome do autor. É um tipo de intertextualidade. Agora, olha aqui, ó. Por meio da repulsa do personagem principal em relação à deficiência física, ela era coxa, a maneira como a sociedade brasileira trata os deficientes. Ou seja, eu tenho aqui a referência a uma personagem, né? Eu esqueci agora o nome da personagem, que era coxa, mas aqui você tem uma referência ao nome do autor, ao nome do livro e a uma personagem da obra. Então, referência é quando eu faço uma remissão ao nome do autor, nome da obra ou algum aspecto da obra que fica explícito. Vocês entenderam? Beleza. Sim. Então, como eu disse, eu não vou ficar falando dos tipos de intertextualidade. Vocês vão dar uma olhada em casa. Aqui eu coloquei a explicação e exemplo dos 7 que estão aqui, ó. Eu peço para vocês estudarem os 5 primeiros de forma mais atenta, tá bom? Porque pastiche e bricolagem são, inclusive, conceitos que nem todo mundo domina. Não vai aparecer isso na prova do Enem. Agora, esses primeiros aqui podem aparecer. Alusão, paráfrase, citação, referência ou paródia, beleza? Bom, eu acho que nosso tempo já foi, né? Já acabou, mas eu queria, se vocês não se importarem, que a gente respondesse algumas questões. E aí, rola ou não rola? Por mim, sim. Beleza, então vamos lá. Vamos fazer aqui essa aqui de 2014, tá? 2014. Tem aqui uma imagem. Tá vendo que eu falei? Uma imagem é um texto. Aí, olha só. O trânsito no feriadão é sempre um quadro dramático. Quadro dramático. Aí você tem aqui uma representação de uma pintura famosíssima, que aqui embaixo está explicando qual que é, ó. Na criação do texto, o chargista Lott, eu acho que é Iotti, né? Iotti, usa criativamente um intertexto. Os traços reconstroem uma cena de Guernica, painel de Pablo Picasso, que retrata os horrores e a destruição provocados pelo bombardeio a uma pequena cidade da Espanha. Na charge, publicada no período de Carnaval, recebe destaque a figura do carro, elemento introduzido por Lott no intertexto. Então, aqui, ó, ele põe o carro para poder falar de trânsito aqui, né? Então, o que lembra Guernica? As outras partes da imagem, né? Esses outros personagens que aparecem aqui, tá? Então, quando ele põe o carro, ele está mudando o sentido original do painel, da tela do Picasso. Mas tem elementos aí, usando a expressão que o Felipe usou lá no começo, tem elementos concretos, usando palavras mais voltadas para a linguística, tem elementos materiais, tem elementos estruturais que lembram Guernica, né? Além dessa figura, a linguagem verbal contribui para estabelecer um diálogo entre a obra do Picasso e a charge, ao explorar. Então, ó, aqui ele está falando do que está escrito. O trânsito no feriadão é sempre um quadro dramático. Quadro dramático aqui, ó, quando ele usa a expressão quadro dramático, ele está falando, né, fazendo uma referência à pintura, quadro, pintura. E dramático porque o Picasso, ele está falando da guerra, né? Tem uma referência ao contexto, trânsito no feriadão, ó, ele explora o quê? Uma referência ao contexto, trânsito no feriadão, esclarecendo-se referente tanto do ponto de vista de Lott quanto de Picasso. Não porque Picasso não está falando do trânsito, ele está falando de guerra. Tá vendo? Olha a palavra referência aqui, ó. Uma referência ao tempo presente, com o emprego da forma verbal evidenciando a atualidade do tema abordado pelo pintor espanhol. Não, o tema não é igual, tá? Um é dramático por conta da guerra, o outro por conta do trânsito. O que tem em comum é que são dramáticos, as duas coisas.
Um termo pejorativo, trânsito, forçando a imagem negativa de mundo caótico presente tanto em Guernica quanto na charge. Não. Uma referência temporal, sempre, referindo-se à permanência de tragédias retratadas em Guernica quanto na charge. Uma expressão polissêmica, que é o quadro dramático, remetendo-os tanto à obra pictórica quanto ao contexto do trânsito brasileiro. Essa aqui é a correta, tá? Beleza? Então, essa questão aqui envolve intertextualidade e polissemia. Polissemia ou ambiguidade, tá bom? Vamos fazer mais uma? Essa aqui tá muito longa, vocês vão fazer depois em casa. Eu vou, assim que terminar, postar os slides. Essa aqui é legal, ó. Enem 2019. Eu acho que é 2019 mesmo, gente. Não, é 2019. Tem aqui duas imagens, tá vendo? Primeiro, fotografia de Jackson Pollock pintando em seu ateliê. Então, Jackson Pollock, né, um pintor americano, famoso e tal. Aí aqui, ó, Vic Muniz, Action Photo, segundo Hans Namuth Pictures in Chocolate. Então, o que o Vic Muniz fez aqui, ó? Ele pegou essa fotografia em que aparece o Jackson Pollock e fez ela reproduziu a fotografia usando chocolate. Olha que loucura, ó. E como é que você sabe que é chocolate? Porque está escrito aqui no enunciado. Utilizando chocolate derretido como matéria-prima, essa obra de Vic Muniz reproduz a célebre fotografia do processo de criação de Jackson Pollock. A originalidade dessa releitura, essa palavra é muito comum quando trata de intertextualidade. O que é releitura? Eu trazer de volta um texto que já existe. O que vocês marcariam aqui? A, B, C, D ou E? Apropriação parodística das técnicas e materiais utilizados, reflexão acerca dos sistemas de circulação da arte, simplificação dos traços da composição pictórica, contraposição de linguagens artísticas distintas, crítica ao advento do abstracionismo. Aí você pensa, meu Deus, eu não entendo de arte contemporânea, eu não sei quem é Pollock, eu nunca vi nada do Vic Muniz, mas você sabe de intertextualidade. Aí você marcaria qual aí? O chat está piscando? Ainda não, eu quero ver o chat piscando. Me conta, qual que você marcaria? Nessa aqui. D? Contraposição de linguagem artística distinta? Porque em um ele está pintando e é uma fotografia, e no outro tem um chocolate. Mas a intenção do Vic Muniz é criar uma contraposição. A originalidade está nisso, em ele contrapor? Ó a pergunta, onde que está a originalidade? Na reflexão acerca dos sistemas de circulação da arte? Não, meus amores. Lembrem-se do que a gente estudou hoje. Lembrem-se que eu falei para vocês que é para vocês darem atenção para essas 5 aqui, ó. Relações de citação, referência, paráfrase, alusão ou paródia. Tendo isso em vista, qual que você marcaria? Olha a dica que eu acabei de dar para você, meu camaradinha e minha camaradinha. Deixa eu ver aqui o chat. Então, letra A. Aí, letra A. Ele está fazendo uma paródia. Deixa eu explicar para vocês aqui, ó. Paródia não é só quando o texto é engraçado e debochado, não, tá? É quando você modifica o discurso original. Você modificou o discurso original, é paródia. Beleza? Não fique imaginando que paródia sempre vai ser eu tenho que rir, tem que ser debochado. Não necessariamente, tá bom? Beleza? Nem sempre paródia remete a algo engraçado. Aqui, por exemplo, a Letícia Alves falou uma coisa interessante. Tem uma mudança, ele tá fazendo uma referência à fotografia do Pollock, mas quando ele coloca chocolate, ele tá fazendo o quê, gente? Ele tá modificando a técnica, ele tá modificando os materiais utilizados. Um usa tinta, o outro usa chocolate, entenderam? Então, aqui tem uma mudança de perspectiva na forma de encarar a arte. Por isso que seria letra A. Vocês entenderam? Ficou claro para vocês isso aqui?
o que eu quero que vocês entendam também é que, tipo assim, essa questão é uma questão de arte contemporânea. Tem dois artistas contemporâneos aqui, o Jackson Pollock e o Vic Muniz. Mas não precisava de você ser um expert em arte contemporânea para poder responder essa questão. Se tivesse um domínio de intertextualidade, do que é intertextualidade, você conseguiria fazer na boa, no sapatinho, na suavidade, tá? Olha essa aqui também, o tanto que é massa. Você olha para a imagem, aí olha o que está escrito aqui embaixo. Dentro de mim, é uma questão que tem arte contemporânea também, ó, está falando de body art. Dentro de mim, 2000, aí é uma fotografia em preto e branco, tá aqui as dimensões, o tamanho e tal, aí tá ali no início o nome de quem fez. O que que tem no pé daquela pessoa? Parecem ser espelhos, não é isso? Aí você pensa, velho, que porra é essa? Espelho no pé da mulher? Arte contemporânea, não tem que fazer um sentido muito coerente pra gente no primeiro momento, né? A vida da gente é sem sentido, então a arte não precisa ter sentido também, um sentido aparente. Aí o que acontece? Beleza, você olha para a imagem, você vê o espelho no pé da mulher, você vê que a mulher tá, mulher ou homem, não dá para saber, a pessoa tá deitada, né? Mostra somente os pés. Você vê aqui que é uma fotografia que não é referencial, ou seja, não quer mostrar um assunto específico, quer mostrar o corpo da pessoa com objeto ali, né, junto do corpo dela. Aí olha o texto. A body art põe o corpo tão em evidência e submete a experimentações tão variadas que sua influência estende-se aos dias de hoje. Se na arte atual as possibilidades de investigação do corpo parecem ilimitadas, pode-se escolher entre representar, apresentar ou ainda apenas evocar o corpo. Isso ocorre graças ao legado dos artistas pioneiros. Está explicando o que é body art, que é a arte que usa o corpo, a arte performática. Olha o enunciado. Nos textos, a concepção de body art está relacionada à intenção de quê, gente? É uma questão que envolve interdiscursividade. É uma imagem artística que tem um corpo com objeto aqui, né? Então, o corpo serve como algo para o experimento, para a expressão. E o texto está falando isso também. Olha só, a body art põe o corpo em evidência. Então, o corpo é usado como forma expressiva. Viram aí? Então, depois de eu ter falado isso aqui, o que você vai marcar? Letra B, fazer do corpo um suporte privilegiado de expressão. Viu que dá para poder marcar essa questão sem você saber de arte contemporânea? Só você lendo o primeiro texto e relacionando com o segundo? É por isso que é importante demais vocês levarem essas ideias sobre interdiscursividade para poder fazer a prova. Porque vai ter umas 4 questões em que um texto vai estar relacionado com o outro e você vai conseguir responder fazendo essas associações, entendendo qual que é o discurso que tem em um, qual que é o discurso que tem no outro. Vocês entenderam? Pronto, vamos descansar agora. Essa aqui vocês vão fazer em casa também, tá? É bem parecida. Eu fiz questão de colocar aqui, ó, 3 questões sobre... Eu fiz questão de colocar 3 questões. Olha que legal, né? Essa redundância aqui. Bom, eu quis colocar essas 3 questões justamente para vocês entenderem que arte contemporânea vai cair sim na prova que você vai fazer, mas não é um bicho de 7 cabeças. Muitas vezes são textos relacionados uns com os outros, muitas vezes tem um texto verbal que explica o texto não verbal, e você vai conseguir fazer com essas dicas que eu dei aqui para vocês sobre interdiscursividade, tá bom? Essa aqui, eu falei que não ia fazer, mas agora foi inclusive a que eu coloquei na hora que eu estava entrando aqui na sala. Porque olha só, tem muito a ver com o que o Felipe falou, sobre ser algo concreto. Tem um texto aqui que está explicando, né, o que são fotogramáticas ou fotogramas. E aqui do lado você tem um fotograma. Se você ler esse texto aqui, ele está dando a explicação do que é um fotograma. E aí você vê que alguns elementos que fazem parte da explicação aparecem aqui, ó. Aí olha a pergunta. No fotograma de Man Ray, que é um fotógrafo lá do início do século XX, que fazia essas coisas aqui, né? Aqui, por exemplo, isso aqui é de 1922. Então é um fotógrafo modernista. O distanciamento da representação figurativa a que se refere no texto 1 manifesta-se no quê? Então o texto 1 fala assim, ó. O fotograma tem um distanciamento da representação figurativa.
Ou seja, não tem algo figurado representado mais, algo que é muito concreto representado mais, né? E aí ele está perguntando, onde que essa ideia aparece nesse texto aqui, ó? Eu tenho aqui um discurso explicando o que é fotograma. Eu tenho aqui um discurso visual representando o que é o fotograma. Vocês entenderam? Sim ou não? Sim? Beleza? Yasmin já mandou aqui qual que é a letra. Letra C. Porque tem composição experimental, fragmentada e de contornos difusos. Perfeito, Yasmin Garcês. É isso aí. Gente, dúvida, comentário, angústia, sugestões, reclamações? Não? Então é isso. Então, tchau, beijos. Fiquem em paz, durmam bem, se alimentem bem. Treina usar máscara em casa. Eu tô brincando não, tô falando sério. Usa máscara em casa, pra você poder chegar treinadinho no dia de fazer a prova, entendeu? Vai dormindo direitinho, vai descansando, não fica paranoico, tá? Usa essa semana para olhar os conteúdos, mas sem desespero também, tá bom? Que vai dar tudo certo. Um beijo para vocês. Eu que agradeço, Letícia. Valeus, valeus, valeus. Não surte, tá bom? Não surtem. A Mônica falou o que aqui? Tô treinando. Mônica, você é uma figura. Tô treinando como se chora em público. Nada disso. Não vai precisar chorar. Não é para ficar tensa. Não é para sofrer. Gente, leva canudo para não precisar puxar muito a máscara para beber água. Perfeito, Yasmin. Bela dica. Beleza. Bela dica. Anotem o que a Yasmin falou. Tá bom? Beijo, beijo, beijo. Até semana que vem. Tchau.